Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra nos meus endereços telemáticos. @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Você vai ao YouTube, Instagram, Facebook, blog. Se você quiser ir direto ao Instagram, é @Paulo Roberto Maciel 6 barra. Eu transmito sempre a liturgia da palavra da Igreja Católica aqui nos meus endereços telemáticos para ser um ajudador dos presidentes de celebrações eucarística e da palavra. Neste vídeo, com reflexão, temos a liturgia de 24 de fevereiro de 2025, segunda-feira, 7ª semana do tempo comum, no ano litúrgico C, onde se dá mais destaque ao evangelho escrito por São Lucas, pelo menos na liturgia dominical. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, no rito da celebração temos missa à escolha. Olha, o verde eu estou aqui, né, com esse traje para justamente valorizar a liturgia católica, ok? Eu sou animador litúrgico e também leitor e tercista, além de um estudioso sobre a doutrina da Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana. Primeira leitura. Leitura do livro do Eclesiástico, capítulo 1, versículos do 1 ao 10. Toda sabedoria vem do Senhor Deus. Ela esteve e está sempre com Ele. Quem pode contar a areia do mar, as gotas de chuva, os dias do tempo? Quem poderá medir a altura do céu, a extensão da terra, a profundeza do abismo? Antes de todas as coisas foi criada a sabedoria, a inteligência prudente que vem da eternidade. Fonte da sabedoria é a palavra de Deus no mais alto dos céus, e seus caminhos são os mandamentos eternos. A quem foi revelada a raiz da sabedoria? Quem conheceu as capacidades do seu engenho? A ciência da sabedoria a quem foi revelada. E quem compreendeu sua grande experiência? Só um é o Altíssimo, Criador onipotente, Rei poderoso, e a quem muito se deve temer, assentado em seu trono e dominando tudo, Deus. Ele é quem a criou no Espírito Santo, ele a viu, a enumerou e mediu, ele derramou sobre todas as suas obras e em cada ser humano, segundo a sua bondade, ele a concede àqueles que o temem. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial, ao Salmo 92 na Bíblia Vulgata, a Bíblia latina, tradução latina da Septuaginta, por São Jerônimo, ou 93 na Bíblia de Jerusalém. Versículos 1 a B, 1 C ao 2, 5, refrão 1 A. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Repitamos, reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Deus é rei, se vestiu de majestade, revestiu-se de poder e de esplendor. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Vós firmaste o universo inabalável, vós firmastes vosso trono desde a origem. Desde sempre, ó Senhor, vós existis. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Verdadeiros são os vossos testemunhos. Refulge a santidade em vossa casa. Pelos séculos dos séculos, Senhor. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Repitamos, reina o Senhor, revestiu-se de esplendor.
Agora vamos aclamar o Santo Evangelho e depois proclamá-lo. A aclamação oficial da Igreja é com um trecho da segunda epístola de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 10º. Aleluia, 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 aleluia. Jesus Cristo Salvador destruiu o mal e a morte, fez brilhar pelo Evangelho a luz e a vida imperecíveis. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. A leitura de hoje é escrita por São Marcos, capítulo 9, versículos do 14 ao 29. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: o que discutis com eles? Alguém da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe a ti meu filho, que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino. E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: desde quando ele está assim? O pai respondeu: desde criança. E muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós, ajuda-nos. Jesus disse: se podes, tudo é possível para quem tem fé. O pai do menino disse em voz alta: eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Jesus viu que a multidão acorria para junto dele, e então ordenou ao espírito impuro: espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saia do menino e nunca mais entre nele. O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: ele morreu. Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o, e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: por que nós não conseguimos expulsar o espírito? Jesus respondeu: essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo a não ser pela oração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Olha que evangelho, que passagem importante para nós refletirmos. Todas são importantes, mas esta chama a atenção, né? Porque os discípulos não conseguiram fazer o milagre, só Jesus. Temos aqui no site da Canção Nova, homilia.cançãonova.com, a reflexão: ó geração incrédula, disse Jesus, né? Neste Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos do 14 ao 29. Na descida da montanha da Transfiguração, Jesus encontrou muita gente ao redor dos discípulos. Um pai estava desesperado, pois um espírito mudo tinha tomado conta do filho. Marcos apresenta-nos pedagogicamente a importância da fé e da oração para que o milagre da cura, da libertação e da salvação aconteça na vida da comunidade incrédula, que Jesus vai chamar de gente incrédula.
E então, com muitos detalhes, Marcos descreve a situação do menino possesso, a angústia do pai, a incapacidade dos discípulos e a reação de Jesus. O que mais chama a atenção são duas coisas. De um lado, a confusão e a impotência do povo e dos discípulos diante do fenômeno da possessão, e do outro lado, o poder de Jesus e o poder da fé em Jesus, diante do qual o demônio perde toda a sua influência. O pai tinha pedido aos discípulos para expulsar o demônio do menino, mas eles não foram capazes. Jesus ficou impaciente e disse: até quando vou aguentar esta geração sem fé? Tragam o menino aqui. Jesus pergunta a respeito da doença do menino. Pela resposta do pai, Jesus fica sabendo que o menino, desde pequeno, tinha uma doença grave que o colocava em perigo de vida. O pai pede: se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha pena de nós. A frase do pai expressa a situação bem real do povo. Ele estava com a fé abalada, sem condições de resolver os problemas, mas também tem muito boa vontade de aceitar. Não é esta a situação minha e tua e nossa hoje? Veja que o evangelista reúne neste texto várias passagens dos milagres de cura e libertação realizados pelo Mestre como fruto da fé, tanto dos curados quanto dos que apresentavam os enfermos. É para ti e para mim que Jesus se dirige. Ó geração incrédula, acredite, afaste-se das dúvidas e trevas do vosso coração. Marcos nos faz ver o contraste entre a fé do pai e da criança e a pouca fé dos discípulos. Por isso o Senhor lastima, sobretudo, procura fortalecer os seus discípulos e a multidão. Em contrapartida, é admirável a oração simples e confiante do pai, que se apresenta como um homem de pouca fé, mas que pede para ser nela fortalecido. Só a humildade e a confiança, como aquelas que inspiraram a oração daquele pai aflito, são caminho que leva à fé. Feito o trabalho, libertado o garoto, o pai feliz da vida, é hora de os discípulos amuados perguntarem ao mestre: como explicar o nosso fracasso? Por que não pudemos expulsar o demônio? E Jesus foi curto e grosso. Esta espécie de demônios com nada se pode expulsar a não ser com oração e jejum. Pode ser que você esteja torcendo o nariz. Jejum e oração? Que coisa mais arcaica! Ora, a água vegeto mineral dos tempos da vovó pode ser um remédio arcaico, mas faz efeito ainda hoje. E os capetas do tempo de Jesus Cristo são os mesmos de nosso tempo, ainda que mais treinados e especializados. Tal como ontem, ainda hoje, Jesus continua realizando curas e libertações. Basta ter fé, confiança e esperança no nome e poder de Jesus. Portanto, é urgente que, como o pai daquela criança, gritemos ante as diversas situações por que passamos: eu tenho fé. Ajude-me a ter mais fé ainda, Jesus. Vamos agora então aos santos do dia, porque estes tiveram fé. Santo do dia 24 de fevereiro, São Modesto, do século V, foi bispo de Treves, na Alemanha. São Modesto, rogai por mim, rogai por nós. Santo do dia 24 de fevereiro, Santo Eteoberto, foi rei e faleceu no ano 616. Rei de Kent, foi o primeiro entre os príncipes dos Anglos que o bispo Santo Agostinho de Cantuária converteu à fé de Cristo. Então isso aí foi na Inglaterra, né? Santo do dia 24 de fevereiro, Beato Constâncio Servoli de Fabriano, presbítero, que é o mesmo que padre, sacerdote, faleceu em 1481.
Foi um religioso do convento dominicano de Fabriano, na Itália. Constâncio Cervoli distinguiu-se pela sua austeridade de vida e empenho em promover a paz. Santo do dia 24 de fevereiro, beato Marcos de Marconi, eremita. Faleceu em 1510. Foi um religioso da ordem dos eremitas de São Jerônimo, em Mantua, na Itália. Levou vida de estudo, oração e mortificações. Santo do dia 24 de fevereiro, beato Marcos de Marconi, já falei, beato Tomás Maria Fusco. Beatos são quase santos, falta um grau só para a canonização. Acontecendo então um milagre, logicamente o Papa irá canonizá-los. Por isso a gente chama de santo já, porque passou do primeiro grau, servo de Deus, está no segundo, bem-aventurado, só falta um grau para a canonização. Então, Beato Tomás Maria Fusco é santo do dia 24 de fevereiro. Foi um presbítero, um padre, um sacerdote. Faleceu em 1891. Tomado de grande amor pelos pobres e doentes, Tomás Maria Fusco fundou em Nocera, na Itália, o Instituto das Filhas da Caridade do Preciosíssimo Sangue. Santa do dia 24 de fevereiro, beata Josefa Naval Girbes, virgem, faleceu em 1893. Foi uma leiga consagrada a Deus. Josefa Naval Girbes dedicou-se à catequese de crianças em Algemesi, na Espanha. Santa do dia 24 de fevereiro é a beata Ascensão do Coração de Jesus. Foi virgem e faleceu em 1940. Ela já passou pelo grau de serva de Deus e agora é bem-aventurada, faltando apenas um grau para ser canonizada. Falta surgir um milagre pela intercessão da beata Ascensão do Coração de Jesus para que o Papa a canonize e ela se torne oficialmente santa da Igreja. Ela foi cofundadora da Congregação das Missionárias Dominicanas do Santíssimo Rosário, em Lima, no Peru. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo: sim, não ou espere. A que for melhor, ele nos dará, afinal de contas, é o nosso Abba, papaizinho do céu, é o Criador do mundo, é o Deus onipotente, onipresente e onisciente. Mesmo que nos dê um não, é a melhor coisa. Até o pai terreno dá um não para o filho, sabendo que é o melhor. E agora eu clamo do aramaico, dialeto de Jesus, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos das comunidades evangélicas protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará. Será o juízo final. Esteja preparado. Seja batizado, creia em Jesus como Deus, o que ele é realmente. E arrependa-se diariamente dos seus pecados, e teremos corpos glorificados, transformados, transfigurados, corpos semelhantes ao de Jesus ressurreto. Jesus, quando ressuscitou, entrou no cenáculo onde estavam os apóstolos amedrontados, entrou sem precisar abrir a porta, entrou pelas paredes. É um corpo diferente, com novas propriedades. Teremos esse corpo de Cristo Jesus ressuscitado, o corpo dos anjos de Deus. Jesus, numa refeição com os discípulos de Emaús, num átimo de segundo, desapareceu da frente deles. Modificou a aparência para Maria Madalena, para os próprios discípulos de Emaús. Andou sobre águas, subiu ao céu, se elevou, ascendeu ao céu. Nós teremos
um corpo parecido com esse. Algo inenarrável, grandioso, inexprimível, inexpressável, indizível, inefável. O apóstolo São Paulo diz que a tribulação de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós, quando Jesus voltar e nos der esse novo corpo, o corpo glorioso. Viveremos de forma perene, perpétua, por todos os séculos dos séculos, para sempre junto de Deus, de Maria Santíssima, de São José, São Paulo, São Pedro, Santa Madre Teresa de Calcutá, Santa Irmã Dulce, São João Paulo II, São Paulo VI, São Jerônimo, Santo Agostinho, Santa Teresa d'Ávila, Santa Madre Paulina, Santa Faustina. Algo que nós aguardamos com muita esperança. Fé, esperança e amor. As três virtudes teologais que nos são apresentadas pelo apóstolo São Paulo. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco, meu Jesus. Acesse Paulo Roberto Maciel e vá ao YouTube, Instagram, Facebook e blog. Shalom Adonai, a paz de Deus em Jesus Cristo.